Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos continuar nossa playlist de cálculo, estamos estudando limites e hoje nós falaremos sobre o Teorema do Confronto, também conhecido como Teorema do Sanduíche ou ainda Teorema da Espremedura. Eu já vi em alguns lugares imprensamento, então sim, vários nomes para um mesmo teorema, olha que bizarro! Ô Xande, eu já dei uma olhada no quadro e, velho, parece difícil pra caramba, olha isso aqui. Não é difícil, você vai entender, prometo. Olha só, eu utilizei uma linguagem técnica, uma linguagem mais formal na matemática, mas eu explicarei de maneira detalhada. Na verdade, nós não ficaremos presos ao que está escrito aqui no quadro, é só para você poder anotar e ficar maneirinho no seu caderno, tranquilo? Então olha só, antes de eu enunciar o Teorema do Confronto, eu preciso que você tenha umas ideias aí na tua mente, que são ideias importantes. Então, chega mais. Considerações iniciais. Vamos esboçar um gráfico, um plano cartesiano, daí colocaremos uma função que eu chamarei de h de x, uma função em laranja, colocaremos uma função que eu chamarei de f de x, uma função em azul, e entre as funções h de x e f de x, colocaremos uma nova função que eu chamarei de g de x, uma função em verde. É fácil ver que a função g de x está entre as funções h de x e f de x, mas nós faremos uma abordagem mais profunda sobre o assunto. Inicialmente, vamos pensar num determinado valor de x no eixo das abscissas, na parte horizontal ali, beleza. Analisando a função f de x, ou seja, a função em azul, qual seria o correspondente de x no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y? Claramente, é a própria f de x, tranquilo. Agora, o mesmo raciocínio para a função g de x. O seu correspondente no eixo y seria g de x. A mesma ideia para a função h de x. O correspondente no eixo y seria h de x. E agora ali no eixo y eu pintarei de verde para facilitar a visualização. Claramente, h de x é maior que g de x e g de x é maior que a f de x. Ou seja, a f de x é menor do que a g de x e a g de x é menor que a h de x. Então, nós podemos afirmar com certeza que a f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Novamente, você poderia ter visualizado lá no início, Dá para ver que a g de x está entre h de x e f de x. Apenas pelo gráfico, a sua imagem, podemos dizer assim, A imagem que eu digo agora no conceito visualização, tá? Cuidado para não confundir com domínio e imagem. Beleza, vamos lá. Ô Xande, eu tô vendo ali menor ou igual, mas você me disse, pelo nosso exemplo à esquerda, que a f de x é menor que a g de x, que é menor que a h de x. E ali tá menor ou igual, é porque, gente, no exemplo da esquerda, de fato, f de x é menor que a g de x, que é menor que a h de x. Mas nós podemos ter casos onde para um determinado valor de x, as funções se interceptam. Ou seja, para determinado valor de x, f de x é igual a g de x, que é igual a h de x. Xande, você pode me dar um exemplo? É claro, vem comigo! Dá uma olhada no gráfico. A função g de x está entre as funções h de x e f de x. Agora perceba que há um ponto onde as funções se interceptam. Um ponto de coordenadas eu chamarei no eixo x dx e no eixo y, Xande. Se nós fizéssemos uma análise para a função f de x, que é a função em azul, nós teríamos um correspondente no eixo y que seria f de x. Se nós fizéssemos a mesma análise para a função g de x, nós teríamos no eixo y g de x como coordenada. A mesma análise para a função h de x, que é a função em laranja, nós teríamos h de x como coordenada no eixo y. Ou seja, ali no eixo y nós temos uma igualdade entre as funções. Logo, f de x igual a g de x, que é igual a h de x. Tranquilo? Essas ideias são muito importantes para o entendimento do Teorema do Confronto. Então, o que diz tal teorema? Sejam f de x, g de x e h de x três funções reais de AB, exceto em um ponto C, onde C pertence a AB,
se f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para todo x pertencente ao intervalo já dito, e limite da f de x quando x tende a c é igual ao limite da h de x quando x tende a c, que é igual a 1L, então limite da g de x quando x tende a c também será igual a L. Xande, teria uma maneira mais simples de você nos explicar o teorema do confronto? Sim, vem que vem! Teorema do confronto. Suponha que f de x, g de x e h de x sejam funções reais definidas num domínio contido nos reais. Considere também que C seja um ponto deste domínio. Se f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, quando x está próximo a C, exceto em C, e limite da f de x quando x tende a C é igual ao limite da h de x quando x tende a C, que é igual a 1L, então limite da g de x quando x tende a C também será igual a L. Vamos utilizar a figura da esquerda como base para o entendimento do teorema. É válido, pois nós sabemos que f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para qualquer valor de x. Vamos determinar um ponto, onde no eixo x eu chamarei de C. Eu já vou explicar o motivo pelo qual eu coloquei uma bolinha aberta. E L no eixo y. O que acontece é o seguinte, o que diz o teorema do confronto? Se f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, quando x está próximo a C, exceto em C. Mas por que exceto em C? Bom, nós estamos analisando limites, né? Limite de uma função quando x tende a C. Bom, não nos interessa o valor de C para o cálculo do limite. X tende a C. O que nos interessa é a vizinhança, ou seja, as proximidades, valores que tendem ao C, valores próximos a C. Então, o valor x igual a C não nos interessa para o cálculo do limite. Por isso, uma bolinha aberta. Na verdade, o que nos interessa, como eu disse, é a parte próxima, né? A vizinhança, tanto pela direita quanto pela esquerda. Agora, para nós continuarmos nosso raciocínio, chega mais perto. Se nós quiséssemos calcular o limite da função f de x quando x tende a C, o que faríamos? Muito provavelmente, nós analisaríamos o que acontece com x quando se aproxima a C, tanto pela direita quanto pela esquerda. É exatamente o que nós faremos. Inicialmente, analisaremos pela direita. Eu vou pegar um valor qualquer de x e terá o seu correspondente em y. E assim, eu vou me aproximando ao valor C. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, Xandinho! Verdade! Para ficar mais fácil a visualização, eu colocarei bolinhas vermelhas ali, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então lá, bolinha vermelha, bolinha vermelha. À medida que eu me aproximo do C, o que está acontecendo com as bolinhas vermelhas, Xande? Fala para mim. Olha só, à medida que eu me aproximo de C, as bolinhas vermelhas no eixo y estão subindo. Então, à medida que eu me aproximo do C no eixo x pela direita, as bolinhas sobem, ou seja, mais eu me aproximo ao valor L. Olha que interessante. Vamos lá, colocando mais bolinhas aí para você visualizar. Tranquilo, né? Então eu posso afirmar que o limite da função f de x quando x tende a C pela direita é exatamente igual a L. Vamos agora fazer a mesma análise quando x tende a C pela esquerda. Já coloquei alguns pontos ali e você provavelmente vai perceber que à medida que eu me aproximo de C, as bolinhas no eixo y estão descendo, ou seja, está se afastando do valor L. Continua, Xande, continua. Vamos fazer mais aí. Ué, peraí, Xande, peraí. Agora que você continuou, cada vez mais próximo de C, voltou a subir as bolinhas, olha só. Subindo, ó, subindo. Ué, então o limite da função f de x quando x tende a C pela esquerda também é igual a L. Mas, Xande, no início, quando você estava fazendo os primeiros traçados, as bolinhas estavam diminuindo. Isso tem problema nisso, Xande? Não tem problema. Para o teorema do confronto, não nos interessa como é a função h de x, como é a função g de x, ou mesmo a f de x. Não nos interessa. Apenas duas coisas são importantes. A primeira delas, a função g de x deve estar entre as funções h de x e f de x. Formalmente falando, a função g de x
deve estar limitada superiormente pela função h de x e limitada inferiormente pela função f de x. Em outras palavras, f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Além disso, a segunda regra importante, né, podemos dizer assim, é que o limite da função f de x quando x tende a c deve ser igual a L, né? E a gente já viu o que é, a gente acabou de ver que realmente é igual a L. Não interessa se lá no início que a gente estava analisando estava descendo as bolinhas. O importante é que o limite dessa função, quando x tende a c, é igual a L. E isso de fato é verdade. Nós analisamos tanto pela direita quanto pela esquerda. Agora, nós poderíamos fazer a mesma análise para a função h de x. Ou seja, como você faria para calcular o limite da função h de x quando x tende a c? Você analisaria o que acontece com x quando ele se aproxima a c pela direita e pela esquerda e veria o resultado. No caso, daria L também. Você pode fazer aí, o cálculo é análogo que a gente fez com a f de x. Então a gente vai ter que o limite da f de x quando x tende a c é igual a L, já vimos aí, e nós teríamos que o limite da função h de x quando x tende a c também é igual a L. E isso que é importante para a gente. Se isso acontece, se a função g de x está entre as funções h de x e f de x, e o limite da função h de x é igual ao limite da função f de x quando ambos tendem a c, o x tende a c no caso, então o teorema do confronto está sendo válido aí, ou seja, o limite da função g de x quando x tende a c também será igual a L, tá bom? Então é isso que diz o teorema do confronto. Não me interessa como é a função, apenas duas regras são importantes: g de x entre h de x e f de x, e que o limite da h de x quando x tende a c seja igual ao limite da f de x quando x tende a c, tá bom? São as duas regras mais importantes aí para o teorema do confronto em si. Beleza, galera? Então, à medida que eu vou me aproximando de c, eu vou me aproximando de L, ou seja, o limite da f de x quando x tende a c é igual a L. Tranquilo? Olha só, anotei ali pra gente. Xande, de novo, eu até entendi, mas realmente não tem problema algum no início eu estar descendo ali e tal. Não, sabe por quê? Sabe por que não tem problema? Porque o nome... Qual é o nome do teorema? Teorema do confronto ou também teorema do sanduíche. Ou ainda imprensamento, teorema da espremedura. O que está acontecendo na verdade é que a função h de x está espremendo a função g de x junto com a função f de x. Olha só, h de x, superiormente, ele espreme a g de x. Já a f de x, inferiormente, também estará espremendo a função g de x. Tá vendo ali? Eu botei as setas em roxo, dizendo que está espremendo ali. A g de x também é apertada, né? Está confrontando a função g de x. Por isso o nome teorema do confronto. Então não nos interessa o que acontece com a função. O que nos interessa é que as duas regras sejam seguidas. Se essas duas regras forem seguidas, com certeza nós conseguiremos um imprensamento ali, um confrontamento, podemos dizer assim. E é daí que vem o chamado teorema do confronto, né? Naquele ponto ali, eu vou botar um branco, então ali nós temos um imprensamento. Tranquilo? Então é isso que quer dizer o teorema do confronto. Essa é a coisa mais importante de todas. Eu espero que você tenha entendido o que é o teorema do confronto em si. Agora nós resolveremos exercícios para nós, de fato, entendermos o que é o teorema do confronto na prática. Se você tem quaisquer dúvidas, deixe nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Vamos! Questão 1. Determine se é válido a utilização do teorema do confronto em C1, C2 e C3. Nós já vimos que duas coisas são imprescindíveis na utilização do teorema do confronto. Uma delas é que a função g de x esteja entre as funções h de x e f de x. Em outras palavras, f de x deve ser menor que g de x, que deve ser menor que h de x. A outra coisa, na segunda, é que o limite da função f de x, quando x tende a c, seja igual o limite da função h de x, quando x tende ao mesmo c. Tá bom? A gente sabe que se isso aqui acontece, limite da f de x, quando x tende a c, igual ao limite da h de x, quando x tende a c, a gente chega a um L. Então, limite da função g de x, quando x tende a c, também será igual a L. Basicamente é isso, o teorema do confronto, tá?
A questão 1 eu que inventei, não é uma questão que vai cair na prova, é mais para nós termos certeza que, de fato, estamos entendendo o que é o teorema do confronto. Daqui a pouquinho a gente larga os gráficos e resolve outros tipos de exercícios, tranquilo? Mas vamos lá então. Aqui é a letra A, teremos outras letras para a gente trabalhar bem sobre as ideias em si. Então vamos lá. Ele quer saber se é válida a utilização do teorema do confronto em C1, C2 e C3. Para ser válida a utilização do teorema, bom, essas duas coisas aqui devem ser seguidas com certeza. Lembrando que isso aqui funciona para as proximidades do x que eu tendo, né? No caso do C. Tranquilo? Então é assim que a gente pensa. Então, no caso eu vou pensar no C1. C1 aqui que está aqui. Em C1, é válido pensar no teorema do confronto? Será que é plausível? Vamos analisar. Inicialmente, vamos ver se isso daqui é verdade, tá bom? Vamos lá. C1 aí. Então eu vou analisar C1 em relação à função f de x. Vamos ver o que acontece lá no eixo y, né? Aqui, eu tô sem régua aqui agora pra fazer, galera, então... Quer dizer, eu tô com régua até ali atrás, só que eu não vou ficar fazendo porque demora muito. Então não vai ficar muito bonito não, tá? Aqui eu posso falar f de C1, né? Eu vou chamar só de f de x. Por que você vai chamar de f de x e não f de C1? Só porque aqui tá f de x mesmo, tá? Releva, tranquilo. Mas poderia ter escrito f de C1, não tem problema algum. Vamos lá, agora analisando na g de x. Então continua aí. E eu vou ter aqui... F não, agora é g, né? Desculpa. G de C1 ou G de X? Foi. E agora, lá na H de X. Então, continua. E aí, vou ter um correspondente aqui, H de X. De fato, perceba que a F de X está menor do que a G de X, que por sua vez está menor do que a H de X, que é exatamente o que diz aqui a primeira coisa. Tranquilo? Estou chamando de coisa mesmo, né? Eu vou chamar de regra, que é mais bonitinho, né? A primeira regra. Não que seja uma regra, mas vou chamar de regra. Então, a primeira regra está sendo válida, né? Menor ou igual, no caso aqui é menor, então está dentro ali. No caso de C1, então analisando para C1. Agora a gente vai ter que analisar se o limite da função f de x quando x tende a c é igual ao limite da h de x quando x tende a c. Nós precisamos fazer tal análise, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa análise aí. Vamos tentar primeiro calcular o limite da função f de x quando x tende a c. Vou pegar aqui um piloto rosa, só para diferenciar do vermelho. Analisando a f de x, quando x tende a c, agora no caso, como a gente está analisando C1, é quando x tende a C1, tá bom? Então eu vou ter que o limite da função f de x quando x tende a C1 deve ser igual ao limite da h de x quando x tende a C1. Então vamos lá. Analisando pela direita a f de x, começando, sei lá, por aqui. Ó, eu tenho aqui, tocou nela, tá indo lá, foi pra cá, tá vindo pra cá. Vai tocando, aí agora diminuiu, aí depois volta a subir, enfim. E aí vai chegar um valor por aqui, ó. Aqui, eu vou chamar esse valor aqui, sei lá, de L. Tá? Um pouquinho abaixo, enfim. Então o valor aqui pela direita da L, a mesma coisa aconteceria com ele para a esquerda, né? Porque o limite bilateral deve existir, tá? Então aí, ó, vai tocando, vai vendo o que está acontecendo, daí, ó. Entendendo esse valor que eu chamei de L, tá? O L tá aqui. Então eu sei que o limite da função f de x quando x tende a C1 é igual a um cara que eu chamei de L, tá bom? Já que nos dois lados da L, então é isso daí. Só que agora vamos pensar para a função h de x, né? Tem que ser para o C1 de novo. Então, C1 aqui. O que acontece? Vamos lá, vamos aproximar aí. Eu vou pegar uma outra cor aqui agora. Deixa eu pegar aqui o azul. Vou pegar um azul aqui mais escuro. Vamos ver o que acontece então me aproximando de C1. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó. Vai, estou me aproximando de C1. Toca lá. E assim por diante vai indo. Perceba uma coisa, eu vou chegar num valor por aqui para cima, né? Vou chamar, sei lá, outro valor de L1. L1. Olhando pela esquerda, a mesma coisa, né? Mesma coisa, eu vou chegar para um valor que está lá em cima. Eu não vou chegar nesse valor aqui, eu não vou chegar aqui o limite da função. Limite da função h de x quando x tende a C1 igual a L. Eu não vou chegar igual a L. O L está aqui, cara. O L está por aqui. Eu não vou chegar nisso. Então isso aqui é falso. Então, se isso aqui é falso, quer dizer que o limite da h de x quando x tende a C1 não é igual ao limite da f de x quando x tende a C1. E para a gente utilizar o teorema do confronto, esse limite deve ser igual. Então, no caso aqui, não é igual. E se não é igual, vale utilizar o teorema do confronto em C1? Não. Então, para C1, a resposta é não. Não. É claro que tem um jeito muito mais rápido de visualizar isso e eu já vou falar sobre ele, tá bom?
Mas, enfim, a resposta é não. Vamos analisar agora para C2, tá? Analisando para C2. Eu sei que a figura agora ficou bem feia, né? Vamos tentar apagar um pouquinho ela aí. Deixa eu apagar um pouco aqui. Pra gente voltar a trabalhar com essa figura ainda. Vamos lá. Agora eu quero analisar C2. C2. Então o raciocínio aqui é completamente análogo, né, gente? Vamos aqui. Tocou aqui. Aqui estaria minha f de x. Foi, vamos ver agora a g de x, né? A g de x estaria aqui. G de x, foi. Onde que está f de x? É a h de x. A h de x é a roxa, tá aqui, né? Então tá aqui a h de x, um pouquinho abaixo aqui da g de x, né? Então vamos lá. F de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x? Não. Realmente, a f de x aqui é menor. Porém, agora eu cheguei que a g de x é maior do que a h de x. Isso não pode acontecer. A g de x deve ser menor ou igual a h de x. E aqui deu que h de x é maior, aqui deu que g de x é maior do que h de x. Isso não pode acontecer. Então é válido para C2 o teorema do confronto? Não. Não. Agora vamos analisar para C3. Será que para C3 é válido? Vamos lá, mesmo raciocínio, né, gente? Vamos lá atrás aí, vamos ver o que acontece lá, ó. Nossa, não ficou muito legal não, mas tá aí, ó. Aqui, ó, f de x. Deixa eu apagar isso aqui agora. Tá lá, f de x. Agora eu vou na g de x aqui. Tá aí, ó, a g de x. Vou lá na h de x. E tá lá, h de x. Então, de fato, aqui, a primeira parte está válida, né? F de x está menor que g de x, está menor que h de x. O outro caso poderia ser a igualdade, né? Ou f de x é menor que g de x, que é menor que h de x, ou eles são iguais. Ou, enfim, é aquilo ali, né? Ou então, você entendeu. Vamos lá. Tem o caso também, esse aqui ser menor ou igual, outro menor, mas... Vamos lá. Então tá válido. O que eu tô querendo dizer é, tá válido a primeira parte. Agora tem que analisar a segunda parte. Será que a segunda parte vai ser válida? Não, né? De novo, né? Porque eu vou ter que a f de x, o limite vai estar, sei lá, por aqui por baixo. Mesmo o raciocínio da C1 aqui, tá? Vai estar por aqui e o outro vai estar por lá. Então assim, não vai dar isso aqui vai dar diferente, né? No caso aqui, em vez de C1 agora, ficaria tipo, sei lá, aqui C3, eu vou falar que aqui tá o L. Então esse aqui seria L e esse aqui não daria L de maneira alguma, então não seria igual. Então assim, também não. Então, aí ó, olha que interessante. Em C1, C2 e C3 não é válido a utilização do teorema do confronto. Que loucura, gente. Ah, caraca. Vamos lá, por que não é válido aí, cara? Vamos tentar visualizar isso aí. Deixa eu... Cara, esse gráfico aqui já tá todo estranho, então eu vou tentar refazer um aqui mais ou menos, só pra tentar te explicar como é que você visualiza isso mais rápido, né? Em vez de ficar fazendo esse traçado, você não precisa fazer isso. Vamos lá, olha aqui. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Aqui é o X. Aqui é o Y. Não vai ficar muito bonito não, né? Porque eu tô fazendo, teoricamente, com um pouco de pressa, então tá muito legal. Mas aceitável. Vou tentar agora copiar a roxa aqui, que é a h de x. Ela faz assim, né? Tentar copiar ela. Vem assim, aí vai, aí desce, só e volta. Algo assim a h de x aqui, né? Beleza? Como é que ficaria então a g de x agora? Deixa eu colocar os pilotos aqui. A g de x começa aqui, descendo. Vai ficar perfeitinho não, mas o que importa é que seja aceitável. Aí aqui vem aqui assim e assim. Algo assim. Então foi a g de x, tranquilo. E agora a f de x. A f de x faz assim. Aí depois sobe. Aí depois desce e desce. Então ela é algo assim, né? F de x. Tá bom. Vamos agora. Vamos analisar isso daqui então, que tá melhor do que esse desenho aqui. Tá bem feio. Tá bem feio, né? O que acontece é o seguinte, perceba uma coisa, C1 tá aqui, né? C1, então seria mais ou menos isso aqui, C1, sei lá. C1. Como é que eu visualizo logo de cara que o teorema do confronto não é válido para C1? Como é que eu visualizo isso? Gente, o nome já diz, teorema do confronto, teorema do sanduíche, teorema da espremedura em prensamento. Então eu preciso que as funções... Duas funções espremam a do meio. Como assim? Deixa eu pegar aqui ó, os pilotos. Ó, a roxa, h de x, laranja, g de x e azul,
f de x. Eu preciso que a g de x esteja entre as funções h de x e f de x, e ainda assim que a função h de x esteja espremendo superiormente a função g de x e a f de x esteja espremendo inferiormente a função g de x aqui, ó. Pensa, se eu vou fazer um sanduíche, né? Teorema do sanduíche, eu vou lá, pão com queijo e presunto. Eu coloco queijo e presunto no meio do pão. Do nada, em algum ponto, o queijo e presunto vai estar por cima do pão, tipo na parte superior ou na parte inferior. Que? Não tá entendendo? E eu vou explicar isso no... Você vai entender melhor essa ideia que eu falei agora no C2. Então, assim, se isso acontecesse, por exemplo, se o queijo e presunto fosse pra cima do pão, bom, não estaria espremendo ninguém, né? Como é que... Pensa, eu tenho que ter isso aqui pra espremer, né? Isso aqui tem que acontecer pra, pô, o de cima espreme do meio, o de baixo espreme do meio. Mas, pô, se esse cara sobe aqui, como é que o de cima tá espremendo do meio? Tipo, ele virou do meio, sabe? Entende? Nesse ponto que eu tô falando. Então, assim, não faz sentido a gente pensar no teorema do confronto. Agora, olha pra C1. C1, alguém tá espremendo alguém só olhando a figura? Claro que não. Pô, de fato, em C1, é fácil visualizar que nessa parte aqui de C1, de fato, a g de x está entre h de x e f de x, tá vendo? Ela tá no meio entre as duas, então a primeira vai ser válida de qualquer jeito. O problema aqui é que não tem ninguém espremendo alguém. Esse cara daqui não tá espremendo ela e o de baixo não tá espremendo de cima. Isso teria que acontecer pro teorema do confronto ser válido. Então é muito claro você ver o teorema do confronto algo assim, ó, quando tem um assim, aí eu tenho, sei lá, peraí, deixa eu seguir a cor que tá ali, né? Por exemplo, eu tenho uma assim, aí eu vou ter uma outra por aqui, e aí eu tenho uma outra assim, ó. Tá? Geralmente é isso. Quando você vê aqui, ó, onde tá espremendo, cara. Espremendo aqui, ó. Tem que estar espremendo, tá bom? No caso ali a gente não tá vendo isso, então claramente não vai ser válido o teorema do confronto em C1, tá bom? Vamos lá, em C2. C2 agora. C2 é a parte onde eu falei do queijo presunto, tá? C2 vai funcionar bem esse exemplo do queijo presunto. Então C2 tá aqui, ó. C2. Vamos lá. De novo, se você analisando aqui na região de C2... essa região de C2 por aqui, né? O que acontece? Olha só que importante. Nessa região de C2, a função g de x, ela acaba superando a função h de x. Tá vendo aqui, ó? A g de x, a parte laranja, tá ultrapassando a parte em roxo. Ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Isso daqui, ó, tá ultrapassando a parte em roxo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A g de x não pode ultrapassar h de x. Está ultrapassando. Então, logo de cara, não vai ser válido. Por quê? Se ultrapassar, como eu disse, pô, não faz sentido. Eu boto queijo presunto dentro do pão e o queijo presunto do lado tá por cima. Cadê? Onde que o pão vai estar espremendo o queijo presunto? O parte de cima do pão vai estar espremendo o queijo presunto. Porque o queijo presunto foi para cima. E pro teorema do sanduíche, teorema do confronto, tem que estar espremendo a função do meio. Entendeu? Então, assim, isso não pode acontecer. A gente não pode ter a função saindo ali. Nem pela h de x e nem pela f de x, tá? A gente vai ver outros exemplos, é a letra A ainda, mas eu espero que você tenha pegado, então, aí o porquê da C2 não ser válido a aplicação do teorema do confronto. C3. C3 eu vou colocar aqui, ó. C3. C3. Foi C3. C3, a análise é a mesma que a da primeira, né? O que acontece aqui na região de C3? Bom, de novo, a g de x realmente, de fato, está entre h de x e f de x aqui. O problema é que, de novo, não tem ninguém espremendo ninguém aqui, né? Tá vendo? Geral separadinho aí, então não vai ter teorema do confronto. Então é não também, beleza? Vamos para a letra B. E agora? Será que é válido para C1, C2, C3? Bora lá! Analisando C1 inicialmente. Vamos lá, será que isso aqui é verdade? Vamos ver. Bom, C1 aqui, ó. C1 seria essa parte daqui, ó. Então C1 acaba pegando essa parte aqui, né? Poxa, claramente aqui você já consegue visualizar que a função g de x, né? Ela tá o quê? Ela tá superando a função h de x, que é a função em roxo aqui, né? Então assim, de fato aqui já a g de x já tá maior do que a h de x, então claramente não é válido aqui o teorema do confronto, né? No caso de fato a g de x, ela tá entre a f de x, porém não tá entre a h de x, né? Tá superando a maior lá de cima, né? Então, na verdade, não. Para C1, não é válido o teorema do confronto. Vamos lá, agora vamos analisar C2. C2 seria algo por aqui, né? Algo por aqui, peraí. Algo por aí, C2, né? Vamos lá, então C2 está nessa brincadeira aqui. E agora? Olha só. Será que isso aqui é válido? G de x tá entre f de x e entre h de x, tá? Olha aqui. Perceba, a de laranja aqui, ó, tá sendo agora espremida pela h de x e espremida pela f de x, né? A h de x aqui, ó,
espremendo aqui por cima e a f de x espremendo aqui por baixo. Tá vendo? Então a g de x está sendo espremida, a laranja está sendo espremida pela roxa e pela azul. Olha só. Então aqui, quando isso acontece, a gente já sabe que é o teorema do confronto, né? Então C2, a resposta é sim. A resposta é sim. A gente já sabe disso, né? Não precisa ficar agora analisando ali. É só você ver que, de fato, o limite da f de x vai ser igual ao limite da h de x quando x tende a c, tá bom? Vai ser igual, né? A gente vai ter isso daqui aqui, ó, ambos pra cá. Então o L vai estar aqui e esse L vai ser resultado do limite tanto para h de x quanto para f de x. E aí, consequentemente, para g de x também, né? Então, assim, olha que legal. Quando x tende a esse valor C2, no caso. Olha que legal. Então, sim. C3. C3 aqui vai ficar nesse caso aqui, ó. C3 está aqui. E agora, olha só. Já início de conversa. A h de x está passando lá embaixo da f de x aqui, ó. Olha só que loucura. Então, nesse caso aqui, a f de x é maior que a h de x. E a g de x é maior do que... A g de x é maior aqui, né? Perceba, a g de x é maior... Depois é f de x, depois h de x, depois h de x. Tudo trocado aqui, né? Então, com certeza, não. Tá bom? Então, C3 aí? Não. Foi? Foi mesmo, de verdade. Então, eu espero que você tenha entendido. Acho que não vai precisar de uma letra C aqui, não. Você acha que precisa? Acho que não, né? Acho que vocês já conseguiram pegar bem do que se trata, então... Eu vou logo partir agora para as questões sem gráficos, enfim, essa questão que foi inventada por mim, né, não faz nem tanto sentido. É só para você ter uma noção maior do que é o teorema do confronto. Então agora sim, vamos para a questão 2 aí, que é uma questão de fato, né? Vamos lá! Vem com Xandinho, não, né? Vem com Xandinho, haha! Determine limite de x à quarta vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Ah, Xande, tem um produto aqui, então por que nós não utilizamos as propriedades dos limites? No caso, a propriedade do produto, que diz o seguinte: limite de uma função f de x vezes g de x, quando x tende, sei lá, a... Isso aqui é igual... Opa, minha mão passou aqui sem querer. Isso aqui é igual a o limite da função f de x, quando x tende a vezes o limite da função g de x quando x tende a. Vamos lá. Só que para a gente poder utilizar a propriedade, a gente tem que garantir que os limites eles existem, né? O limite da f de x quando x tende a e o limite da g de x quando x tende a devem existir. Eu espero que você tenha assistido minha aula de propriedade dos limites, inclusive tem uma aula de demonstração das propriedades, né? Que é uma aula bem difícil. Enfim, eu utilizo bastante a definição precisa de limite e no final do vídeo de hoje nós utilizaremos também a definição precisa de limite para alguma coisinha lá. Então fica até o final que vai ser interessante. Sério, mesmo que você já saiba resolver, fica até o final. Conselho de amigo. Vai ter surpresa. Vamos lá. Então eu quero determinar esse limite aqui. Vamos inicialmente tentar utilizar a propriedade, né? Que parece interessante. Utilizando a propriedade, a gente sabe que isso daqui será igual a limite... Aí é só separar, né? Limite de x à quarta quando x tende a zero vezes limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Bom, parece bem tranquilo. Vamos lá, limite de x a quarta quando x tende a zero. Bom, estando zero ali, vai ficar 0 a quarta, que é zero. Então a gente já sabe que esse limite aqui vale zero. Beleza, então 0 vezes esse limite aqui. Vamos lá. Agora, como é que vai ficar o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero? Vai ficar 1 sobre 0 aqui. 1 sobre 0 não existe. Então, olha só. Esse limite aqui... Opa, perdão. Esse limite aqui, gente, não existe. Olha só. O limite de seno de 1 sobre x quando x tende a 0 não existe. 1 sobre 0, né? E aí? E agora, gente? O que a gente faz, né? Ferrou. Tá vendo? Para a gente poder utilizar a propriedade, a gente tem que garantir que o limite da f de x quando x tende a e o limite da g de x quando x tende a existem. No caso aqui, esse aqui existe, esse aqui não. E aí? Já era? Vamos utilizar o teorema do confronto. E olha lá, teorema do confronto. Vamos ver como é que a gente aplica isso aí na prática, então. Não deu aí utilizando a propriedade. Vamos lá, fala comigo, Xandinho. Passa a dica aí pra gente. Passa aí pra gente. Vamos lá. Seguinte.
que diz o teorema do confronto? Lembra, eu vou ter aqui uma função f de x sendo menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a uma h de x, né? A gente sabe que para todo x... enfim, eu já não vou falar detalhadamente o que é, porque eu já falei, né? Dá para falar um pouco mais direto aqui, né? A gente vai ter o que então? Se x está possivelmente próximo de c, né? Bastante próximo de c, exceto em c, vamos lá, limite da função f de x quando x tende a c é igual ao limite da função h de x quando x tende a c. E se isso acontece, então... Na verdade, a gente ainda fala que isso aqui é algum L, né? Para facilitar. A gente fala que se eles são iguais e são iguais a L, então o limite da g de x quando x tende a c também será igual a L. Beleza? Então vamos tentar aplicar isso aqui dentro. Então perceba que eu preciso de alguma forma criar uma desigualdade, né, para utilizar. Porque aqui está f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar no seno. Lembrando lá da trigonometria, né, no ensino médio, a gente descobre nos reais, lembra que a gente trabalha com funções reais. Nos reais, nós sabemos que o valor máximo para seno é 1 e o mínimo é menos 1, né? Lembra aí do círculo trigonométrico? Não vai aparecer aqui, vai ficar feio, mas... Enfim, a gente sabe que tem aqui ó, o x e o y. Isso aqui a gente vai considerar sempre círculo unitário, né? 1 aqui. Então a gente sabe que o máximo, o seno na verdade... O seno a gente acaba olhando aqui a projeção no eixo y, né? Então o máximo que ele chega aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é raio, né? Que é 1. Máximo, né? Mesma coisa pro cosseno aqui. A gente fala, seno tá sem sono, por isso tá de pé. Cosseno tá com sono, por isso tá deitado. Enfim. Então a gente sabe que o máximo valor para seno nos reais é 1 e o mínimo é menos 1, né? Menos 1 porque a gente considera aqui para baixo. No caso aqui, a distância vale 1, né? Mas como aqui é para baixo o y, a gente fala que é menos 1 e aqui é 1, né? Enfim, por isso que a gente fala isso, tá bom? Então, o máximo para ele é 1. E o mínimo, menos 1. E como é que eu vou utilizar isso a meu favor? Bom, eu consigo fazer uma desigualdade com isso, concorda? Consigo, né? Como assim? Vamos lá. Eu posso falar então que o seno de x ele está nesse intervalo aqui, ó. Olha aí, olha que legal. Eu consegui botar numa desigualdade bem parecida com o que aparece no teorema do confronto, né? Seno de x... Opa, seno de x. Esqueci de botar x, né? Então, seno de x. No caso aqui é seno de 1 sobre x, né? Então vamos colocar seno de 1 sobre x. Porque aqui é seno de 1 sobre x, então deve ser mais legal botar seno de 1 sobre x, né? Mas enfim, o seno máximo nos reais é 1 e o mínimo menos 1. Então vale falar exatamente o que eu botei aqui. E agora, o que você vai fazer? Agora você tem que ser malandro. Eu quero calcular o limite de quem? O limite de x à quarta vezes o seno de 1 sobre x. Vezes o seno de 1 sobre x. Então, malandramente, eu gostaria muito de pegar o x à quarta e multiplicar do seno de 1 sobre x de alguma forma. Só que olha que interessante, x à quarta é sempre algo que é positivo. Sempre algo positivo. Por quê? Bom, 4 é um expoente par, né? Enfim, então, independente se o valor de x é negativo, se é zero, se é positivo, x à quarta é sempre maior ou igual a zero. Concorda? X à quarta é sempre maior ou igual a zero no conjunto dos reais. Sempre. Porque se pegasse negativo, negativo elevado a um par dá positivo. Positivo elevado a um par, positivo. Zero elevado a qualquer um aí para o ímpar vai ser zero. Então o único caso onde isso aqui é zero é quando x é igual a zero. Qualquer outro valor vai ser maior que zero. Olha que interessante. E a gente sabe que quando estamos trabalhando com desigualdades, quando eu multiplico por um cara par, a desigualdade se mantém, né? Não tem problema eu multiplicar por um cara... Par não, perdão, desculpa. Positivo, perdão, nada a ver. Par, não. É positivo, tá? O que eu tô querendo dizer é, não tem problema... Eu espero que eu não tenha falado par anteriormente. O que eu tava querendo dizer é positivo, tá? Enfim, expoente par, mas o resultado positivo. Beleza, vamos lá então. Não tem problema eu multiplicar por um cara positivo, a desigualdade se mantém. É isso que eu tô querendo dizer. Então eu posso multiplicar por x à quarta aqui sem problema se a desigualdade se mantém, tá bom? E claro, se eu multiplicar por x à quarta aqui, eu tenho que multiplicar ali e tenho que multiplicar ali, não é isso? É igual no caso da igualdade. Se eu tenho, por exemplo, que 2 é igual a 2, se do nada eu tô afim de multiplicar esse lado aqui por 3, bom, eu tenho que multiplicar o outro lado por 3, senão eu perco a igualdade, né? 3 vezes 2, 6, 6 é igual a 2 vezes 3, que é 6, beleza, verdade, né? Enfim, então aqui, como eu disse,
a mesma ideia para desigualdades aqui. Então, se eu vou multiplicar por um cara positivo aqui, eu vou ter que multiplicar por aqui e por aqui. E tem que ser o mesmo cara, obviamente. Então eu vou ter o seguinte, menos 1. E aí do menos 1 eu vou multiplicar por x à quarta. Por quê? Porque eu vou querer multiplicar aqui no meio, né? Então multiplica por x à quarta. Foi menor ou igual. Tranquilo. E agora eu vou multiplicar nesse cara daqui, né? Então vai ficar o quê? X à quarta vezes seno de 1 sobre x menor ou igual 1, e aqui também tem que multiplicar, né? Vezes x à quarta. Tranquilo? Menos 1 vezes x à quarta é a mesma coisa que menos x à quarta. Foi menor ou igual x à quarta vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual ao quê? 1 vezes x à quarta, x à quarta. Então a gente chegou nisso daqui. E agora sim, utilizaremos o teorema do confronto em si, tá? A gente chegou onde nós queríamos. Deixa eu apagar aqui e a gente continua o raciocínio. E aí, Xande, fala comigo, fala comigo. Vamos lá. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, f de x aqui, então eu vou colocar o menos x à quarta como sendo uma f de x. Olha, f de x. Aí no meio tem a g de x, então eu vou falar que essa aqui do meio é a g de x. E tenho que h de x aqui, vou falar que esse aqui é h de x. Olha que interessante, olha que maneiro. Então eu sei o que eu sei, que o limite da função f de x quando x tende a c, no caso esse c que eu quero é o c zero, né? Olha aqui, quando x tende a zero. Olha que interessante. Então vamos calcular então o limite da f de x quando x tende a c. Bom, a gente já viu que isso aqui é verdade, então eu vou aplicar essa coisa aqui. Se isso aqui é verdade, posso aplicar aí o teorema do confronto sem problemas. Vamos lá. Limite da f de x quando x tende a c. A f de x é menos x à quarta. Então vamos lá, o limite da f de x quando x tende a c seria calcular a mesma coisa que o limite da f de x, que é o menos x à quarta, e o c, como eu disse, é o zero, ou seja, quando x tende a zero. Quanto pode dar isso? Bom, é só colocar aqui zero, né? Então vai ficar menos zero à quarta, que é zero. Sabe que menos zero à quarta é zero. Então o limite da função f de x quando x tende a c é igual a zero. Vou deixar anotado aqui, ó. Limite da f de x quando x tende a c é zero. É zero. Beleza, beleza. Foi. Poderia ter escrito isso aqui também, mas enfim, tanto faz. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para a h de x. Vamos lá, como é que vai ficar? Limite da h de x quando x tende a c é igual... Limite, qual é a h de x? X à quarta. Qual o c? Zero. X tende a zero. Só que vai ficar o quê? 0 à quarta, que é zero. Então eu sei que o limite da h de x quando x tende a c é igual a zero. Foi. Dado que isso acontece, então o limite da função g de x quando x tende a c será igual a L. E L é o limite da f de x quando x tende a c e do caso da h de x também. Então perceba aqui que eu tenho aqui uma igualdade entre eles, olha. Então, eu cheguei que o limite da f de x quando x tende a c é igual ao limite da h de x quando x tende a c, que é igual a zero. Então, zero seria o meu L, né? Zero seria o L. Então, a gente diz que o limite da g de x quando x tende a c será o L, que no caso seria o zero, né? Então, o limite da g de x quando x tende a c, que é a mesma coisa que calcular o quê? É a mesma coisa que nós fazemos... Qual é a g de x? A g de x é x à quarta vezes seno de 1 sobre x. Então fica limite x à quarta vezes seno de 1 sobre x. Beleza? Quando x tende a c, só que o c é zero. Então quando x tende a zero. E a gente viu que isso aqui vai ser igual a L, só que o L é zero. Então isso aqui é igual a zero. E aí a gente mata o problema. Ou seja, limite de x à quarta vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero é igual a zero. Tá vendo? Então assim a gente determina o limite pedido e fechamos a questão 2 utilizando o teorema do confronto. Vamos para a questão 3. Só para enfatizar, galera, que no exemplo anterior nós tínhamos x elevado à quarta. E eu disse, x elevado à quarta é sempre maior ou igual a zero. Só que no caso, o limite daquela função estudada, o x tendia a zero.
Ou seja, se x tende a zero, x não é zero. Ele tende a zero. Então x à quarta, no caso, ele é maior ou igual a zero. Só que ele só será igual a zero caso x seja zero. Só que o x tende a zero. Ou seja, x não é zero. Logo, você poderia ter dito com certeza que no caso anterior, o x à quarta é maior que zero. Ou seja, x à quarta é positivo. E se o valor é positivo, confirma que nós podemos multiplicar na desigualdade sem problemas, tá bom? Seria mais interessante eu ter falado assim, eu acho que eu não falei. Então, nesse problema eu falaria assim, tá bom? Vamos lá, olha só. De novo aqui, determine o limite cosseno de 1 sobre x ao quadrado vezes x elevado a 6 quando x tende a zero. Você pode pensar, vamos lá, propriedade. Separa aí os limites de um produto e tenta fazer. Só que aqui tem 1 sobre x ao quadrado, né? X tende a zero, vai ficar 1 sobre 0 ao quadrado sobre 0, de novo, mesma coisa. Então o limite de cosseno de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero não existe. Então se não existe, não vale utilizar a propriedade, não funciona. Será que funciona o teorema do confronto? Não sei, né? Vamos analisar aí e ver o que acontece. Então, nós sabemos que uma função cosseno está limitada entre os valores 1 e menos 1 no conjunto dos reais. Tem que ter cuidado nos reais, tá? Em complexos dá para bugar essas coisas aí utilizando uma fórmula bem conhecida aí dos números complexos. E elevado a i θ igual a cis θ, que gera relação à identidade de Euler. Mas não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, né? Enfim, voltando aqui, cálculo a gente estuda comportamento de funções reais, né? E eu falei sobre, lá quando eu anunciei o teorema do confronto, eu falei que nós estamos trabalhando com funções reais. Então, tá valendo. Já que então o cosseno está compreendido entre 1 e menos 1, ou seja, 1 é o máximo e menos 1 é o mínimo, menos 1 é máximo. Olha, Alexandre, boa! Menos 1 é o mínimo e 1 é o máximo, né? Vamos lá, o que acontece? Xandinho! Mata o problema! Vamos lá. Então eu vou falar aqui que cosseno de 1 sobre x ao quadrado, né? Cosseno de qualquer carinha aí, se estiver nos reais, vai estar nesse intervalo, né? Menor ou igual a 1. E aqui, assim, menos 1. Bem tranquilo, galera? Eu espero que sim. E agora, o que a gente vai fazer? Olha só, olha só, olha só! Aqui na minha função, eu tenho um x elevado a 6 multiplicando. Então seria interessante se eu multiplicasse um x elevado a 6. Mas eu posso? Sim, eu posso. Porque x elevado a 6 é sempre maior ou igual a 0, sem problemas, né? De novo, expoente par. Então é sempre maior ou igual a 0. O caso que daria 0 é quando x é igual a 0. Só que aqui x tende a 0. Se x tende a 0, x não é 0, ele tende a 0. Então, na verdade, eu posso dizer com certeza que o x elevado a 6 no meu exemplo, de maneira geral, a gente tem que falar que é maior ou igual a 0. Mas no meu exemplo, x elevado a 6 é maior que 0. Então, sem problemas, eu posso multiplicar que não vai acontecer nada com a desigualdade. Tá bom? Posso mantê-la da maneira que ela está. Então, vai ficar menos 1, e aí eu vou multiplicar por x a sexta, menor ou igual cosseno de 1 sobre x ao quadrado. Estou multiplicando por x a sexta, menor ou igual a 1 vezes x a sexta. Foi? Legal, pessoal. E agora, o que isso aqui gera pra gente? Menos 1 vezes x a sexta é menos x a sexta, que é menor ou igual cosseno de 1 sobre x ao quadrado vezes x elevado a 6, que é menor ou igual a 1 vezes x a sexta, que é x a sexta. Tranquilo? E aqui está exatamente a nossa função de estudo, né? O que a gente faz aqui agora? Já viu, né? Chama esse cara daqui de g de x. Esse daqui a gente chama de h de x. Esse aqui, f de x. E agora, vamos pensar aí no teorema do confronto, né? f de x menor ou igual que é g de x, que é menor ou igual a h de x. E a gente vai ter então o limite da f de x quando x tende a c igual ao limite da h de x quando x tende a c. Então, dado isso aqui acontece, a gente vai ter o quê? Vou anotar aqui não. A gente vai ter que limite da g de x quando x tende a c é igual a L, isso aqui também é igual a L, né? Enfim, vocês já sabem, né? Que fica com um espaço limitado aqui para anotar, mas vocês sabem do que eu estou falando. Vocês já sabem disso. Beleza. Então, vamos lá. Vamos aplicar aí o teorema do confronto para matar o exemplo 3. Também a voz já está um pouco estranha porque eu estou com sono. Geralmente eu gravo à noite, aí bate um sono. Mas vamos lá, gente. Anima. Acorda, acorda. Vamos lá, sem dormir daqui a pouco. Vamos fechar as aulas. Vamos fechar a aula. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Menos x elevado a 6. Vamos lá. Essa é a f de x. Beleza. Então, vamos calcular primeiro o quê? O limite da f de x
quando x tende a c. Isso vai ser igual ao limite da função f de x. Qual é a f de x? Menos x elevado a 6. Quando x tende a c. Quem é o c? 0. Então quando x tende a 0. Isso aqui dá o quê? Isso daqui dá menos 0 elevado a 6, que é 0. Olha que legal. Então eu sei que o limite da f de x quando x tende a c é igual a 0. Beleza. Vamos agora ver h de x. O que vai acontecer com h de x? Limite de h de x quando x tende a c vai ser igual ao limite. Qual é h de x? X elevado a 6. X tende a o c, que é 0. Isso daqui é 0 elevado a 6, que é 0. Beleza, então eu sei que o limite da h de x quando x tende a c é igual a 0. Sei que a f de x também é 0, né? A gente fala que a gente está tendo então a igualdade. Beleza? E aí a gente vai falar que esse aqui é igual então ao mesmo carinha que é L, né? Já que ele é L também. O L então seria o 0 aqui é o L. Então eu sei que o limite da g de x quando x tende a esse c é o L, que é 0. Só que a g de x é o quê? É essa função aqui, né? Limite de cosseno de 1 sobre x ao quadrado vezes x elevado a 6. Limite de cosseno de 1 sobre x ao quadrado vezes x elevado a 6. Isso aqui vai ser 0. O x tendendo ao c, só que o c é 0. Então exatamente está aqui. É igual a 0. Então assim a gente mata o exemplo 3, que é bem parecido com o exemplo 2. Vamos para a questão 4. Determine limite da g de x quando x tende a 1, sabendo que 4 é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a x ao quadrado mais 6x menos 3, para qualquer x. Será que dá para utilizar o teorema do confronto? Não sei, gente. Tem que ter cuidado, hein? Vamos lá, vamos pensar. Bom, já que já está aqui 4 menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a x ao quadrado mais 6x menos 3, eu já vou pensar isso aqui como sendo a minha f de x e esse daqui como sendo a minha h de x. Beleza, aí lembra lá, para o teorema do confronto eu vou precisar de quê? Disso aqui, f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Beleza, e depois, qual é a segunda coisa mais importante que eu sempre falei? Limite da f de x tem que ser igual ao limite da h de x quando ambos x tendem, o x de ambos, né, que é a mesma coisa, tende a c. Lembra disso? Isso é importante. Então vamos ver se isso acontece. Eu já sei logo de cara que o limite da f de x quando o x tende a c vai ser igual o limite da função f de x. Só quem é f de x? 4. Então, limite de 4 quando x tende a c. Quem é o c que eu quero? 1, né? Então, x tende a 1. Quanto que é o limite de 4 quando x tende a 1? Bom, o limite de uma constante é a própria constante. Então, aqui isso aqui é 4, né? Então, eu sei que o limite da função f de x quando x tende a c é 4. E daí, eu lembro que eu preciso, então, que o limite da função h de x quando x tende a c seja também igual a 4. Eu vou precisar disso, né? Será que isso acontece? No caso, 4 seria o meu L, né? Lembra? Vamos ver então. A h de x está aqui, né? Então vamos lá. No caso, o limite da h de x seria limite x ao quadrado mais 6x menos 3, que é isso daqui, quando x tende o c, que é 1 que eu quero. Vamos ver que isso acontece então. Aqui, substituir, né? Então vai ficar 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 menos 3. Quanto que isso vai dar? 1 ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6. Menos 3. 1 mais 6, 7. 7 menos 3, 4. Olha só, cheguei que o limite da f de x quando x tende a c é igual ao limite da h de x quando x tende a c. E como a g de x está entre eles, a gente sabe que a g de x está entre f de x e h de x, está válido a utilização do teorema do confronto, né? Então o teorema do confronto vai me dizer que o limite da g de x será, quando x tende a c, né? Será o L, né? O L que a gente já calculou, o L que seria 4 para eles, né? Então vai ser 4. Só que no caso, eu quero calcular quando x tende a o C aqui 1, né? Só que qual o C que eu utilizei aqui? 1. Ah, então no caso já é. X tende a 1. Então o limite de x quando x tende a 1 vai ser igual a 4. Então aí a gente mata a questão 4 utilizando o teorema do confronto. Questão 5. Determine limite de x ao quadrado menos 1 vezes cosseno de 9 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Xande, será que dá agora pela propriedade do produto? Não, né? De novo aqui, ó, 9 sobre x menos 1, então vai ficar 9 sobre 1 menos 1, 9 sobre 0, né? Então,
o limite de cosseno de 9 sobre x menos 1 quando x tende a 1 é inexistente, né? Não existe. Ou seja, não dá. Será que sai pelo teorema do confronto? Não sei, galera, tem que ter cuidado. Vamos lá, vamos tentar. Bom, a gente tem aqui cosseno, vou utilizar aquela ideia já que está bisurada na tua mente, né? A gente sabe que o cosseno ele está limitado entre os valores 1 e menos 1. Ou seja, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Logo, menos 1 menor ou igual cosseno de alguém. Esse alguém é 9 sobre x menos 1. Menor ou igual a 1. Foi. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, aqui tem o x ao quadrado menos 1 multiplicado desse cosseno. Então eu quero que apareça um x ao quadrado menos 1 aqui. Mas será que eu posso multiplicar o x ao quadrado menos 1 aqui sem problemas com a desigualdade? Porque tem que ter cuidado, cara. Sério, tem que ter cuidado. Olha só. Olha só. Eu sei, por exemplo, que 2 é maior ou igual a 1. Beleza. E agora eu vou multiplicar aqui por um valor positivo. Vamos multiplicar por um valor positivo os dois lados. Por exemplo, por 3. Multipliquei por 3. Se eu multipliquei de um lado, tem que multiplicar do outro. Por 3. O que acontece então? 3 vezes 2 dá 6. 6 maior ou igual a 1 vezes 3 dá 3. Isso aqui é verdade? É. 6 é maior ou igual a 3, porque 6 é maior que 3, não é verdade? Então, quando eu multiplico por positivo, não tem problema em relação à desigualdade, né? Ela se mantém. Mas se agora eu pego 2 maior ou igual a menos 1, perdão, 2 maior ou igual a 1, e multiplico por um negativo, que é menos 1, por exemplo, o que acontece? Vamos lá. Menos 1 vezes 2, eu vou ter menos 2. Menos 2 é maior ou igual a 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 2 é maior ou igual a menos 1? Não, né? A gente sabe que menos 2 é o quê? Menor ou igual a menos 1. Olha só, porque menos 1 é maior do que menos 2. Concorda? Então aqui, quando eu boto negativo aqui, ó, eu não tive um mantimento da desigualdade, né? Acabei invertendo ali. Então eu tenho que ter cuidado aí quando eu vou multiplicar alguma coisa. Será que x ao quadrado menos 1 é sempre positivo? A gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente sabe que o x tende a 1, ou seja, o 1 não é um caso, né? Então 1 ao quadrado menos 1 ficaria 0, né? Que 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Beleza, mas eu quero analisar positivo e negativo. Então será que ele pode ser negativo? Então, x ao quadrado menos 1 pode ser negativo, ou seja, x ao quadrado menos 1 pode ser menor que 0? X ao quadrado, então, pode ser menor que 1? Pode, né? X ao quadrado pode ser menor que 1, sim. Olha só. Por exemplo, se x fosse 0, né? X é 0. Fica 0 ao quadrado, que é 0. 0 é menor que 1. Caraca. Então, tem como isso ali dar negativo, né? Pelo jeito. Então, entendeu? Eu não posso sair multiplicando assim. Ah, acho que você tem razão. Mas, vamos fazer isso. Como assim? Tá roubando? Não, não estou roubando. Olha só, vou te explicar meu raciocínio. De maneira geral, eu realmente não posso fazer essa multiplicação, né? Parece que eu não posso. Mas eu vou poder. Mas por que que você vai poder? Você vai entender isso aqui agorinha. Você vai entender agora. Olha só. O que a gente sabe do teorema do confronto? Bom, se eu tenho uma função f de x, ela vai ser menor ou igual a g de x, que ela vai ser menor ou igual a h de x. Beleza? Tranquilo. Olha só, além disso, eu sei que o limite da minha função f de x, quando x tende a ser, é igual ao limite da função h de x quando x tende a ser, que é igual a um L. Então, limite da função g de x quando x tende a ser também será igual a L. Beleza, daí o teorema do confronto. Mas, e aí, Xande? Você está falando sobre multiplicar por x ao quadrado menos 1. Inicialmente, vamos multiplicar aí. Imagina, em vez de botar desigualdade, o que eu vou fazer então? Em vez de botar, já que eu não sei o que acontece com a desigualdade, eu vou colocar reticências, tá? Então vamos lá, menos 1. O que eu estou querendo dizer é, eu tenho menos 1 reticências, porque eu não sei se é menor ou igual, maior ou igual, só para dar uma ideia. Cosseno de 9 sobre x menos 1, reticências 1. Por que reticências, gente? Porque eu vou multiplicar agora, né? Vou multiplicar por alguém aí para ver o que acontece. Então, se eu multiplico por x ao quadrado menos 1, eu não sei o que acontece, né? Então, eu vou botar aí assim, tá bom? Claro que eu tenho que multiplicar esse aqui também por x ao quadrado menos 1. Foi! Então tá, então quando eu multiplico por x ao quadrado menos 1, eu não sei o que acontece, tá bom? Não sei. Então eu vou usar reticências por enquanto. Só que vai ficar x ao quadrado menos 1 vezes menos 1, vou deixar assim, tranquilamente. Aqui também deixo assim, e aqui também deixo assim. Só que o que diz o teorema do confronto? A gente tem essa parte daqui, inicialmente eu vou pular ela, tá? Deixar ela quieta aqui e vou pensar na segunda parte, tá? Vou pensar nessa parte daqui. Olha só que interessante. Eu tenho o limite da f de x quando x tende a ser, qual seria esse valor? Ficaria limite
da minha função f de x, qual é a f de x agora? A f de x seria essa daqui, né? Essa aqui seria a f de x, essa aqui é g de x, essa aqui h de x. A gente sabe disso, né? Beleza. Então vamos lá. A f de x seria o quê? X ao quadrado menos 1 vezes menos 1. Que é a mesma coisa que menos 1 vezes x ao quadrado menos 1. Só que o quê? Eu gostaria de um x tendendo a um c, e esse c seria 1, né? Então aqui x tendendo a 1. Quanto que dá esse limite aqui? Vamos calcular. Vai ficar o quê? Menos 1 vezes x ao quadrado menos 1 vai ficar o quê? X ao quadrado menos 1 aqui é 1. Então x ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1 vezes 0, 0. Então esse valor aqui seria 0, tá? Então ele seria 0. Então no lugar disso aqui eu vou botar 0. Pensando assim, ó, seria 0. Seria 0. Tranquilo. Vamos lá. E agora ele seria 0. Foi. Aqui, vamos pensar que eu tenho esse cosseno aqui, tá bom? E vamos pensar agora o que eu vou ter ali. Bom, eu estou calculando o limite, né? Então vou botar aqui, ó, limite desse cara daqui, né? Ou seja, cosseno de 9 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Beleza? E agora, do outro lado ficaria o quê? Limite x tende a 1 do quê? 1, agora eu estou lendo h de x, né? 1 vezes x ao quadrado menos 1. Só que isso aqui também dá 0, né? Porque x ao quadrado menos 1 é 0, né? Porque x tende a 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. 1 vezes 0, 0. Ou seja, dá 0 aqui. Então perceba uma coisa aqui importante. Não me interessa se ele vai ser maior ou igual ou menor ou igual aqui. Porque olha só, aqui deu 0, reticência, uma coisa, 0. Olha só. O que eu estou querendo dizer? Deixa eu apagar isso aqui para você entender. A gente sabe que, antes de eu aplicar o teorema do confronto, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é, vamos pensar aqui se eu botasse menor ou igual. Seguisse ali com menor ou igual. Essa ideia aqui ficaria o quê? 0 menor ou igual ao quê? Limite do cosseno desse cara daqui sobre x menos 1 quando x tende a 1. E aí eu estou seguindo a ideia de menor ou igual a isso aqui, é 0. Se eu tivesse isso daqui, qual seria o valor do limite desse cara daqui, da g de x? Qual seria? Pensa. Bom, se esse limite aqui ele é menor ou igual a 0 e ele é maior, ele tá aqui, ó, que ele é menor ou igual a 0 e é maior ou igual a 0, ele só pode ser 0, né? Pensa, o cara maior que 0 e ao mesmo tempo menor que 0 não faz sentido. Então, o único caso aqui é a igualdade. Então, se eu escrevo isso daqui, eu estou dizendo com certeza que o limite desse cara aí, limite do cosseno de 9 sobre x menos 1, é 0, quando x tende a 1. Tá bom? Só que agora eu vou pensar diferente. Se invertesse, ou seja, em vez de menor ou igual aqui, ficar, sei lá, 0 maior ou igual limite cosseno 9 sobre x menos 1 maior ou igual a 0 quando x tende a 1. Tá bom? Isso daqui representa o quê? Cara, é a mesma coisa, tá vendo? Porque aqui é 0, aqui é 0. Então isso aqui também está me dizendo que o limite do cosseno de 9 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 0. Então, em ambos os casos, ou seja, se invertesse ou não, eu chegaria a um resultado de 0, sabe? Então aqui, de fato, fica difícil você pensar, será que eu posso multiplicar? Mas no caso, como é 0, 0, eu acho que é considerado como válido, né? Então eu posso dizer que o limite de x ao quadrado menos 1 vezes cosseno de 9 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 0 aqui, né? Aqui eu tentei te mostrar duas análises diferentes aqui para poder fazer sentido na sua mente de fato, tá bom? Então é isso aí, eu acho que tá bom já de questões, é claro, são questões mais fáceis comparado com o que a gente vai ver ainda durante o nosso curso de cálculo. Hoje foi a aula mais teórica, resolvendo exercícios mais simples, aqueles pra gente poder treinar. Claramente no futuro faremos... vai ter mais uma aula sobre Teorema do Confronto no canal, provavelmente o título vai ser Teorema do Confronto, exercícios avançados, onde eu pegarei muito pesado. Mas isso é depois de eu falar dos limites trigonométricos, no caso da trigonometria, eu falar sobre o limite fundamental trigonométrico. Inclusive, a gente vai utilizar o Teorema do Confronto para demonstrar um limite famosíssimo, que é o limite fundamental trigonométrico. A gente diz que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Tá? A gente vai provar isso utilizando o Teorema do Confronto futuramente. Tá? Então, depois que nós falarmos sobre limites trigonométricos, limites no infinito, indeterminações, limites laterais, eu vou fazer uma aula só para o Teorema do Confronto, resolvendo exercícios mais avançados, tá? Limite no infinito também. Então é isso daí, tá? Então assim, eu acho que já deu para pegar bem a ideia.
Agora vamos lá. Xande, mais uma perguntinha para você. Bom, você nos mostrou uma interpretação geométrica sobre o teorema do confronto, mas você poderia demonstrá-lo de fato? Posso. Como você vai fazer para demonstrar o teorema do confronto? Bom, para a gente provar ele, eu acho que o mais interessante seria nós utilizarmos a definição precisa de limite, tá? Então eu vou escrever aqui no quadro a definição precisa de limite e daí a gente parte para dentro aí, tranquilo? E finaliza a aula. Como dito, para nós demonstrarmos o teorema do confronto, utilizaremos a definição precisa de limite, que vimos em aulas anteriores. Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se zero é menor que módulo de x menos a, que é menor que delta, então o módulo da f de x menos l é menor que epsilon. Xandinho não gosta de decorar fórmulas e, por mais que nós tenhamos visto uma interpretação geométrica sobre o teorema do confronto, é bem mais interessante nós fazermos uma demonstração, né? Uma coisa mais formal, eu diria. Então vamos lá para a definição, vamos lá para a demonstração. A definição a gente já conhece. Como é que você vai aplicar isso? O que é o teorema do confronto? Nós temos f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Beleza. E aí eu vou ter limite da f de x quando x tende a ser igual ao limite da h de x quando x tende a ser. Então, limite da g de x quando x tende a ser é igual a L. Eu esqueci de botar, eu sempre esqueço, né? Então, antes do então, tem que botar que isso aqui é igual a L. Aí, então, isso daqui acontece. Beleza? Tá. Então como é que a gente vai demonstrar que isso aqui é verdade, né? Pensando aqui. Vamos fazer a análise primeiro, então. Lembrando que esse f de x aqui é sempre minha função de estudo. Não gosta de f de x, f de x. Não, é função de estudo. Esse f de x poderia ser o g de x, poderia ser o h de x, sem problema, tá bom? Então vamos analisar separadamente. Pensando primeiro na f de x. O que eu teria? Vamos lá. Para todo epsilon existe um delta maior que zero. Tal que não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá. Parte importante. 0 menor que um módulo de x menos a menor que um delta. Eu vou pensar num delta 1. Como assim delta 1? Já vou te explicar isso aqui, ó. Vamos tomar delta, parece um 6 meu delta, né? Mas tudo bem. A gente geralmente escreve assim, né? Delta, vai, mínimo. Delta 1, delta 2, né? Delta 1 e delta 2 mínimos, né? São maiores que zero, sim, né? Delta é maior que zero. O epsilon também é maior que zero, mas enfim, mínimos. Vamos lá. O que acontece então aqui para o delta 1? Então, estou pensando aqui para f de x, então, módulo da f de x menos o seu limite. Agora a f de x é a própria f de x. Qual é o limite dela? O limite dela é o quê? L. Então aqui está L, vou deixar L mesmo, né? L menor que epsilon. Foi. Então esse daí seria para f de x. Agora o raciocínio para a h de x. Ficaria o quê? 0 menor que módulo de x menos a menor que delta 2, né? Então, módulo da g de x, perdão, agora estou estudando h de x, né? Desculpa. Módulo da h de x menos o seu limite. Qual é o seu limite? L menor que epsilon. Xande, por que você não usou logo a g de x e falou que é L? Não posso, tá? Porque eu estou supondo que isso aqui é verdade e estou supondo que isso aqui é verdade. E aí, supondo que essas duas coisas são verdades, eu quero provar que isso aqui é verdade, tá? Então, cuidado, eu não posso usar isso aqui, não. É isso que eu quero provar. Eu quero provar que isso aqui é igual a L, supondo que essas duas coisas são verdades. Então, eu posso usar essa informação e essa informação. Estou utilizando essa informação aqui a meu favor agora, tá bom? E daqui a pouco eu vou utilizar essa informação a meu favor para tentar provar essa daqui. Esse é o objetivo. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. O que você vai fazer agora, Xande? Olha só, aqui eu tenho módulo. Vamos fazer uma interpretação de módulo. Rapidinho. Se eu tenho módulo de 2, por exemplo. Não, melhor pensar assim. Ó, módulo de x que é menor que 2. Se eu quisesse tirar o x do módulo, o que você escreveria aqui, por exemplo, em desigualdade? X menor que 2 e maior que menos 2. Não é assim que a gente faz? Por quê? Vamos entender isso aqui. Vamos entender por que eu escrevi isso daqui. Vamos lá. Eu sei que o módulo de x é menor que 2.
Então aqui, eu falei que x tem que ser maior que menos 2. Realmente seria válido? Pega um valor que x é maior que menos 2 e ainda é negativo. Menos 1. Menos 1 é maior que menos 2. X menos 1 seria válido? Ficaria módulo de menos 1 menor do que 2. Módulo de menos 1 é menor que 2? Módulo de menos 1 é 1. 1 é menor que 2? É, né? Porque 2 é maior que 1. Então aqui, ó, valendo. Agora vamos pegar um valor que seja menor do que menos 2, tá? Menor. Tá dizendo que não pode, mas vamos pegar. Menos 3, por exemplo. Ficaria módulo de menos 3 menor que 2. Isso é verdade? 3 é menor que 2? Não, isso é falso. 3 é maior que 2. Então, de fato, eu não posso pegar aqui outros valores que sejam menores do que menos 2. Assim como eu também não posso pegar valores que sejam maiores que 2 aqui, né? Pensando assim, ó, x, por exemplo, no caso aqui, se eu botasse aqui, o x igual a 3, por exemplo. 3, quer dizer, eu não poderia pegar valores menores que 2, não maiores, tá? Maiores que 2 eu posso. Menores que eu... Quer dizer... Ai, pera aí, eu não posso pegar maiores. Pô, tá certo. Então, olha só, por exemplo, x igual a 3 eu não posso. Porque ficar 3 menor que 2. Módulo de 3, 3. 3 é menor que 2. É isso. Isso aqui é mentira, né? Isso é falso. Então, tá vendo? Não posso. Porque 3 é maior que 2. Então, de fato, aqui eu tenho que pegar menores. Desculpa aí a minha embolação aqui. Tá, é a hora também, eu tô com muito sono. Mas... eu tô sempre com sono, né? Porque eu tô sempre gravando à noite, bem tarde. Mas é isso aí, faz parte. E dá muito trabalho, né? Então é cansativo esse trabalho no YouTube. Muito cansativo. Bota cansativo nisso. Vamos lá, então. Então, eu sei que isso aqui acontece, né? Beleza? Então é isso aqui que a gente escreve. Tá. Feito uma revisãozinha aí. E agora? O que eu vou fazer, então? Vou pensar aqui nesse módulo da f de x menos L. Eu tenho aqui, ó, módulo da f de x menos L. Menor que epsilon. Então, eu vou falar que isso aqui é o quê? F de x menos L, que está dentro do módulo, menor que epsilon. E aqui, boto menos epsilon aqui. Tranquilo? Fiz isso daí. Olha que maneiro. Agora o que eu vou fazer? Bom, eu disse que no caso das desigualdades tem que ter cuidado quando você vai multiplicar. Mas somar ou subtrair não tem problema, tá? Então eu vou subtrair L... Perdão, vou somar L em todo mundo. Soma L aqui, soma L aqui, soma L aqui. Por quê? Porque eu consigo menos L mais L. Corta aqui dentro. É isso que eu queria fazer. Porque eu quero ficar apenas com a f de x. Daí eu vou ficar com L menos epsilon menor que a f de x, que por sua vez é menor que epsilon mais L. Olha que informação importante. Olha que informação importante, tá? Isso daqui é muito importante, tá bom, pessoal? Muito importante. Eu vou anotar isso daqui. Aqui, eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui e aí eu vou anotar ali essa informação que é importante. L menos epsilon é menor que f de x, que é menor que epsilon mais L. Beleza? Foi. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para h de x, né? Eu tenho h de x ali. Então eu vou ter o quê? Módulo da h de x menos L menor que epsilon, ou seja, h de x menos L menor que epsilon, e aqui bota o maior que menos epsilon. Beleza? E aqui de novo, vou somar L dos dois lados. Se eu somo L aqui, todos os lados, não são dois, são três no caso aqui, né? E eu vou ter o quê? L cortando com menos L. Então vai sobrar o quê? L menos epsilon menor que... sobra apenas h de x, que é o que eu queria, menor que epsilon mais L. Exatamente o que aconteceu com a f de x, né? Então L menos epsilon menor que h de x. Aconteceu a mesma coisa com a f de x, né? Epsilon mais L. Beleza, foi. E agora, o que você vai fazer então, Xande? Além daquilo ali, nós sabemos isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Sabemos que a g de x está entre a f de x e h de x. Olha que importante. Então como é que eu vou anotar isso? Como é que eu vou anotar? Olha só. A g de x está entre essas funções. Olha que legal então. Vou anotar ela... essa aqui eu vou anotar aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, f de x menor ou igual g de x, que é menor ou igual a h de x. Beleza, a gente sabe isso daqui. Só que além disso, eu sei que, ó, f de x, aqui, a partir olhando para a sua esquerda, eu tenho o quê? Um sinal, esse sinal aqui, né? Vou anotar ele aqui. E L menos epsilon. Então vou anotar isso aqui. Beleza. Agora no caso da h de x, pro lado de cá, ó, eu tenho esse cara daqui e epsilon mais L. Olha que interessante o que aconteceu então. Se a g de x está aqui dentro, é porque a g de x aqui, ó, ela vai ser o quê? Olha aqui, em relação a esse cara daqui e em relação a esse cara daqui. Então eu posso anotar que L menos epsilon é o quê? Olha o símbolo. Menor que a g de x,
que vai ser o quê? A g de x vai ser menor que epsilon mais L. Beleza? Foi. Então chegamos até aqui. E agora, o que eu vou fazer? Bom, agora eu vou somar L em todo mundo, tá? Perdão, agora eu vou subtrair L, desculpa, subtrair. Então olha só, eu tenho L menos epsilon, então aqui ó, L menos epsilon, eu vou subtrair L de todo mundo, menor que g de x menos L, menor que epsilon mais L, e aí eu tô tirando L. Porque aí L menos L menos L, vai sobrar o que aqui? Menos epsilon menor que g de x menor que epsilon. Isso daqui é a mesma coisa que dizer que módulo g de x, perdão, aqui tem o menos L, né? Desculpa. Menos L menor que epsilon. Isso quer dizer que módulo g de x menos L menor que epsilon para onde eu tenho isso daqui acontecendo, né? E o que eu queria provar, né? Então, para eu poder provar que esse cara daqui, isso daqui, por que você botou L aqui, né? Porque ele apareceu L, né? E o L é o limite desses caras daqui. E a gente sabe que, pela definição precisa de limite, aqui ó, se isso aqui acontece, realmente acontece, então a minha função de estudo menos o seu limite é menor que epsilon. A função que eu tinha era g de x. E eu disse que o seu limite era L. Então eu tenho que ter que módulo g de x menos L é menor que epsilon. Se eu chegar aqui módulo g de x menos L é menor que epsilon, eu provo que isso aqui é verdade. Cheguei nisso aqui, ó. Módulo da g de x, que é a função de estudo, menos o seu limite eu falei que é L, né? Porque eu botei isso aqui e deu L, deu menor que epsilon. Se deu menor que epsilon, é porque a definição precisa se aplica ao que eu disse aqui. E se isso aqui então acontece, né? Esses dois são verdades, e aí, a partir desses dois, eu cheguei que isso aqui é uma verdade a partir da definição precisa de limite. Então, se eu cheguei que isso aqui é uma verdade a partir desses dois, juntando com a definição precisa de limite, eu acabei de provar o teorema do confronto, tá? Então aí a gente demonstra como queríamos demonstrar o teorema do confronto. A gente queria chegar nisso daqui, tá? Bom, se você não ficou perdido nessa última parte, muito provavelmente você não assistiu o vídeo sobre definição precisa de limite, ou então, cara, o vídeo que eu mais utilizo isso daqui é a demonstração das propriedades dos limites. Eu utilizo pra caramba, então lá eu explico até melhor, com detalhes, sobre isso daqui. Mas como é uma continuação, eu espero que você esteja acompanhando as aulas e não simplesmente clicou no vídeo Teorema do Confronto e não assistiu mais nenhuma aula do canal. Quero que você acompanhe via playlist, porque aí assim vai fazer sentido, tá? Você vai entender tudo, eu vou tirando suas dúvidas. Mas agora, se você vem do nada e assiste apenas um vídeo, eu não posso te garantir que você vai tirar todas as suas dúvidas. Então eu preciso que você acompanhe todas as aulas. Tem uma playlist muito bacana no canal de cálculo. E é isso aí. Então assim a gente fecha a aula e na próxima aula falaremos sobre o teorema do anulamento, acredito eu, tá bom? Então, um beijão do Xande, forte abraço, tamo junto, até a próxima aula, valeu!